Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta noite, noite de 29 de novembro de 2024, é a véspera do final do mês, é o penúltimo dia do mês de 2024, de novembro, né? Novembro de 2024, esse mês que parece que voou. É uma sexta-feira, 27 graus aqui em Ribeirão Preto, uma noite nublosa, às vezes estia, mas a possibilidade de chuva ainda continua, tá? A possibilidade de chuva está em 15%, a umidade relativa do ar está em 70%. Deve aparecer aí um pouquinho de chuva em alguns pontos da cidade, da grande Ribeirão Preto, mas nós tivemos hoje no meio do dia 29 graus e logo pela manhã 23. Então, houve aí uma amplitude térmica de 6 graus somente, a temperatura não ficou muito alta, tá bacana, o clima hoje está gostoso aqui em Ribeirão Preto. E eu passando aqui para poder dar alguns recados. Esse primeiro recado que está dando aí, ó, que é para você ficar longe de pessoas mentirosas, de pessoas que são que têm esse costume de mentir, e principalmente quando mente na sua presença, tá? Então você fique longe. Provérbios está falando, dando um alerta para você, fique longe dessas pessoas. Não fica perto delas, não. Mas eu tenho alguns outros recados para poder dar para você, e esse recado, esses dois que eu vou passar agora, é a respeito dos escorpiões e do Aedes aegypti. Esses dois bichinhos estão causando problema para todo lado, tá? Principalmente nesse tempo quando chove e a água fica acumulada nas calhas, em latas, em garrafas que estão viradas de boca para cima, todo e qualquer ambiente que possa acumular uma água de chuva que é limpinha, torna-se um ambiente favorável para ter um criadouro desse mosquito. O mosquito rajado, que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, ele pode te levar para o cemitério. Ah, mas não pode falar isso. Pode ir para o cemitério. A dengue, se ela for hemorrágica e esse mosquito ou a mosquita estiver infectada com isso, você pode ir parar no cemitério. Se você tem alguma comorbidade, alguma doença já pré-existente, aí, diabetes, problema cardíaco, problema pulmonar, problemas, seja ele qual for, neurológicos, pode ser qualquer problema, você vai passar por um momento muito difícil se ele estiver infectado com a dengue, que é a hemorrágica, a pior forma da dengue, tá? Se você tem problema de rim, de fígado, de pâncreas, olha, cuidado. Então a melhor coisa que tem, limpe o seu quintal para que não tenha esse bichinho, nem os escorpiões dentro da sua casa. Limpa, é limpeza. Isso vai te ajudar a ficar longe o mais possível desses dois bichinhos, tá? O escorpião tem um problema. Se ele te picar aqui na altura do pescoço, você vai sentir uma dor tremenda e a possibilidade de você ter muitas náuseas, de ter problema de visão na boca, nas narinas, é muito alto. Então, por causa disso, a limpeza é o mais recomendado, tá? Tira tudo aquilo que é entulho velho da sua casa, aquilo que está lá jogado, vai um dia usar telha, tijolo, vai nada. Isso vai derreter, isso não vai prestar. No dia que for construir, você não vai querer usar isso daí, tá? Essas telhas velhas, esses tijolos velhos, essas mangueiras velhas, tudo que for coisa velha, joga fora, tá? Não vai usar. Então, você fazendo isso já fica o bastante livre desse negócio aí, porque se você for infectado por um desses dois aí, você vai ter grandes problemas, tá bom? A outra coisa é que você não deve fazer exercícios ao ar livre. Não deve, ao ar livre. Entre 10 e 16 horas. Tem gente que está falando que não é mais para fazer exercício. Não tem a capacidade nem de falar que eu falei que era entre 10 e 16 horas. E quanto mais dizer que é ao ar livre, tá? Então, presta atenção. Não é o capelão que está falando, não sou eu que estou dando essa dica, esse conselho, são os especialistas. O sol está com os raios ultravioleta bem aguçados nesses dias de primavera e agora no verão também, tá?
Então, se você pode evitar fazer exercício entre 10 e 16 horas, ao ar livre, presta atenção que é na rua, andando por aí, pegando sol no seu corpo, você evite, tá? Vou fazer dentro da academia, ar-condicionado, água, não sei o quê, você se hidrata lá, vai ter alguém te cuidando, beleza. Mas se é na rua, não faça, para não pegar uma insolação e uma desidratação. Pronto, é isso que eu teria que falar para vocês a respeito dessa situação. Eu tenho aqui um versículo, esse versículo me chamou muita atenção mesmo. Veja o que ele diz esse versículo. Provérbios no capítulo 30, versículo 8, diz assim: Senhor, ajude-me a ficar longe do homem falso e do homem mentiroso. Que oração, hein? Se essa oração fosse realmente instituída ali em Brasília, o que você acha que ia acontecer? Fala assim, não, eu quero, Senhor, ajude-me a ficar longe do homem falso e do homem mentiroso. Imagina um plenário da Câmara, os deputados, Senado, lá no tribunal, no STF, né, Supremo Tribunal Federal. Se essa oração fosse atendida, ou feita por alguém que está ali, assim, me ajude a ficar longe do homem falso e do homem mentiroso. O que vocês acham que deveria ou que iria acontecer? Agur estava fazendo isso aí, na realidade, é um pedido que Agur estava fazendo, e Agur estava orando esse ditado aí, falando esse ditado, pedindo a Deus que fizesse isso. E Agur, se você ler lá depois, capítulo 30 de Provérbios, você vai ver que no começo ele começa uma angústia. Estou cansado, Deus. Estou exausto, cansado, Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho discernimento do santo. Aí Agur está falando isso daí. Lá no final, no versículo 8, ele está falando bem isso daí, que ele deveria aprender a ficar longe de homens mentirosos, falsos. Afasta de mim, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Não só dele, mas aqueles que também fariam com ele alguma coisa falsa e mentirosa. Nesse tempo de 2024, eu tenho aprendido ficar bem longe dessas pessoas também. Parece que não, mas 27 anos de caminhada aí lidando com gente, parece-me que alguém pensa que pode fazer com que todos à sua volta identifiquem que ele não é falso, sendo falso, que ele não é mentiroso, sendo mentiroso, e que está passando todo mundo na lábia, né? Já viu isso? Esquecem-se que Deus sabe muito bem quem eles são. Sabe muito bem quem eles são, onde estão e o porquê estão. Aí você me pergunta, por que o senhor colocou esse corredor aí, não sei o quê? Você vê que está todo mundo andando para lá. E vir para cá, correr, sair de perto desse povo, é nossa função. Você que precisa ficar longe de homens e mulheres que são falsos e mentirosos. É você que precisa decidir isso. Deus não vai decidir essa situação por você. Tá? Às vezes você fica aí, vou orar para Deus a fazer. Ele ajuda, mas quem vai ter que fazer, por isso que a oração de Agur está dizendo, ajude-me a ficar longe do homem falso e do homem mentiroso. Por quê? Porque ficando longe do falso, você fica muito longe de muitos problemas, causados até hoje. E do homem mentiroso, então, nem se fala. Tá? Estive conversando hoje pela manhã com uma pessoa, e ela me falando de pessoas que falam e não fazem. E aí você começa a ver, você vê que estão proliferando por todos os lados. Pessoas que se dão no direito de invadir a situação do outro, a propriedade do outro, e achando-se no direito de não ter trabalhado por aquilo,
e ela tem o direito de entrar. Porque alguém falou. Quem foi que falou? O que diz a Constituição? O que diz a lei? Ah, mas estão mudando a lei. Eu sei. Vão torcer a lei. Abacuque já dizia a respeito disso. Não sei se você já leu, mas o livro de Abacuque é um bom trabalho para você no final de semana. Não sei se você já leu o que Abacuque fala, e quando ele fala colocando assim um tanto de tristeza, de angústia naquela situação que ele estava vivendo, e aí ele para e começa a falar assim, a respeito da situação da vida dele, como ele estava, por que ele estava, e aí você para e começa a ver e fala assim, gente, como é que é o capítulo 1 de Abacuque? Eu acho que é: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves, eu clamo, grito, a violência por toda parte, mas tu não nos vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Né? Quem sabe é a sua oração? Quem sabe é o que você está gritando hoje? Será que eu vou ver isso para sempre? Vai viver eternamente assim? Esses homens e mulheres que praticam o mal vão continuar fazendo maldade, praticando maldade e nunca vão ser punidos? Vão sim, vão ser punidos. Isso tem prazo marcado, tem data de validade a maldade desses homens. Eles podem não saber disso, mas eles têm prazo de validade. Logo, logo eles terão que se encontrar com um Deus que sabe fazer perguntas. O escritor de Provérbios está dizendo: ei, ajude-me a ficar longe do homem falso e do homem mentiroso. Quem sabe o seu pedido hoje é isso também. Pedir ao Senhor que abra o seu discernimento, seu entendimento, para que você fique longe do homem falso e mentiroso. É uma boa pedida, porque eles estão por aí, muitos. E às vezes pensando que eu e você somos bobos. E pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, e que em certo momento você é a solução do problema dela. Mas a hora que você fala do problema dela, você já não presta. Já aconteceu com você? Não? Acontece muito. Então, peça ao Senhor que te livre do homem falso, do homem mentiroso, que te livre também de ser esse homem falso, esse homem mentiroso. E quando eu estou falando homem, ser humano, vale para a mulher, tá bom? O meu pedido é a minha chamada para você, e é o que eu sempre faço. Vamos orar. Vamos orar. Deus atende orações, mas nós precisamos ter ações. Orar e agir. Oração é orar e agir. Ação. Sem isso, não tem solução. Tá bom? Vamos orar, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Por este final de semana que se aproxima, que já estamos no sábado, né? O sábado judeu começa às 18 horas, ao pôr do sol da sexta-feira, e vai até o pôr do sol do sábado, né? Então já estamos vivenciando o sábado. Feliz Shabbat para você. Que Deus te abençoe. Isso. O sábado já começou para eles. Ao pôr do sol. Nós estamos na noite de sexta para sábado. Já é sábado. Sim, até o pôr do sol amanhã, no sábado. É às 18 horas, 18h30, a hora que o sol se pôr. Tá bom? Vamos orar? Qualquer dia desse eu falo a respeito disso, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Nós não guardamos o sábado. Não especificamos o sábado. Mas nós temos que retirar um dia para servir ao Senhor. E isso é um assunto que a gente vai... qualquer hora dessa a gente vai trazer aqui. Tá bom?
feito. Vamos lá, vamos orar. Deus pode mudar a história de muitos de vocês nesta oração, assim como tem mudado. E você não desista de orar, tá? Não desista de orar, seja por quem quer que seja. Mesmo por aqueles que estão falando mal de você. Ajunte brasas na cabeça deles. Deixa eles se haverem com Deus. Se você fez com intenção de ajudar, de melhorar, de favorecer, não se arrependa. Isso, não fica se lamuriando dizendo, eu fiz, gastei, investi, não sei o quê. Olha o que eu estou recebendo em troca. Isso é assim mesmo. Quem já viu ou leu a história de Jesus sabe que é isso aí mesmo. Viveu fazendo bem, que teve até que ter um testemunho de um ladrão. De um bandido para poder falar, ei, eu e você somos bandidos. Olha a conversa entre bandidos. Mas esse aí no meio, você não fez nada. Só andou fazendo bem, não tem nada que possa dizer que esse homem é ruim. Nós dois era parceiro de coisa errada, mas ele não. Ele era um homem íntegro. E as histórias que se contam dele é que ele vivia fazendo milagres, abençoando pessoas, alimentando pessoas, tirando pessoas da dificuldade, tirando pessoas da tribulação, da angústia, do medo, do problema espiritual. Ele não tem culpa, não. Era a palavra de um ladrão. Não manda mensagem, não, pessoal. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento. Cada um aqui nesta live, aqueles que já estão há mais tempo, tem a sua relação de pessoas e estão orando, pedindo ao Senhor. E eu me somo a eles, intercedendo por cada lista que nesse momento é apresentada ao Senhor. Eu oro agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez ali no Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos e irmãs gaúchos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. Oramos pelas famílias que foram enlutadas naquele voo da Passaredo e que o Senhor está amparando as pessoas, as familiares. Mas a tristeza ainda é grande na mente e no coração de muitas dessas pessoas. Tem ficado marcas irreparáveis na vida de muitas pessoas. Eu oro pelos familiares da Célia, da Jéssica, do Yuri. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo seu filho Dum, o Emerson. Eu oro também pela irmã Maria Dourado e toda a sua família. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família. Que o Senhor continue colocando a sua boa mão sobre a vida deles. Continue fazendo a boa obra sobre a vida de cada um deles. Eu oro nesse momento pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e todas as suas famílias. Eu oro pelo Eduardo ali de Piracicaba, que segue internado no Hospital dos Plantadores de Cana ali de Piracicaba. Eu oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelos filhos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão continue estendida sobre a vida dessa família, começando pela avó Neuza, passando pela Sandra, pelo Vitor, pelo Pedro. Que o Senhor dê graça a essa família, que o Senhor ampare essa família, dê sabedoria a essa família, a todos os membros dessa família, que possam reconhecer a tua soberania na vida deles e repreender o inimigo na vida de cada um deles. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, nas creches de idosos. Eu oro pelas crianças, jovens e adolescentes que estão encerrando mais um ciclo educacional, aqueles que já estão entrando em férias a partir dessa data, aqueles que vão entrar de férias na semana que vem, aqueles que estão tentando fazer uma recuperação. Abre a mente de cada uma dessas crianças, desses jovens, adolescentes, para que eles possam entender a matéria que está sendo explicada e que possam transformar isso em atitudes nas folhas de papel, onde quer que eles precisam declarar o aprendizado que foi feito durante todo o ano. Eu oro por todos aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo cuidados em casa, aqueles que estão na UPA, UBS, BDS, pronto-socorro, aonde quer que tenha um doente necessitando da tua boa mão, aqueles que estão em recuperação de uma intervenção cirúrgica,
que passaram por um procedimento. Que o Senhor dê graça a cada um desses cuidadores, desses homens e mulheres valorosos, enfermeiros e enfermeiras que trabalham nos plantões, que assumiram há poucos minutos. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro também por aqueles que estão na drogadição. Desculpa aí, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, os empregadores, os empregados, os desempregados. Que o mês de dezembro seja um mês de reviravolta na vida de cada um deles, para uma reviravolta que venha prosperidade, alegria, paz, saúde, e que eles tenham, nesse tempo de dezembro de 2024, a tua bênção sobre a vida deles. Aqueles que estão opressos, possessos, depressivos, angustiados, tristes, aqueles que estão nesse momento padecendo algum tipo de dificuldade, nós oramos para que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles, repreendendo esse inimigo em nome de Jesus. Esse espírito maligno não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Dê a eles espaço de tempo, minutos necessários para reconhecer e ter sabedoria para decidir pelo Senhor, para que possam ter a garantia de morada nos céus através de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento para que a porta do emprego se abra para todos aqueles que estão desempregados. E aqueles que estão empregados valorizem os seus empregos. E os empregadores que tenham sabedoria para administrar esses empreendimentos que foi colocado na mão de cada um deles. Eu oro para que o Senhor nos afaste dos homens mentirosos, falsos, daqueles que armam ciladas, daqueles que querem fazer ou ver o nosso mal. Que o Senhor dê graça para que nós possamos ter entendimento para reconhecer quando é uma atitude demoníaca, espiritual, maligna que está atuando na vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Uma grande noite de sexta-feira, que agora já é sábado, que você tenha um sábado abençoado, repleto de grandes e boas realizações. Vocês que estão indo passar o último sábado do mês na casa de parentes, vocês que estão aí saindo dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos e sendo acolhidos pelos familiares para um final de semana, que vocês sejam bênçãos aonde quer que vocês chegarem. Façam a mudança que vocês querem que exista em cada lugar onde vocês estiverem. Onde você colocar a planta dos seus pés, seja bênção, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma grande noite para todos vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer paz sobre a sua vida, um sono reparador e tranquilo neste momento de muitas dificuldades sobre a face da terra. Grande abraço. Deus te abençoe. Boa noite.